Se você quer aprender todos os truques para fazer arranjos com flores artificiais, esse vídeo é para você. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. A gente dá sequência aqui, ó, na montagem dos nossos arranjos artificiais, que tem feito o maior sucesso, e flores são sempre bem-vindas na nossa casa, nas nossas festas, nos consultórios, nas lojas. Por onde a gente anda, a gente encontra a presença de flores. E os arranjos artificiais é uma grande pedida, até mesmo porque flor natural está muito cara, tem região que ela nem chega, e a gente consegue, ó, montar arranjos maravilhosos dessa forma. Vou te ensinar todos os truques, te dar todas as dicas. Muito importante que você fique até o final do vídeo, porque eu vou te ensinar tudo, como é que você consegue montar um arranjo bonito, que chama atenção, que faz sucesso aí por onde a gente chega. Então, fica comigo no vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada para te mostrar todos os materiais que a gente vai precisar pro vídeo de hoje. Vou detalhar para você tudo, quantidade de flores, tipos de flores que a gente vai utilizar. Vou falar sobre a nossa base, as ferramentas que a gente precisa. Então, ó, fica comigo, fica ligado aqui no vídeo para você aprender todos os truques que eu faço nas montagens dos meus arranjos. Não precisa você anotar nada, porque eu vou listar todos os itens aqui embaixo na descrição do vídeo. E um outro caminho que você também consegue ver tudo bem detalhado é do nosso Instagram aqui, ó, no @canal Você Faz, Você Decora. Lá no nosso Instagram deixa um post carimbado com o nome materiais desse vídeo, e lá você também consegue ver fotos, acompanhar a quantidade, o tipo de flores que a gente vai utilizar para os nossos arranjos, tá joia? Então vem comigo, vem ver aqui de pertinho os materiais que a gente vai utilizar. Vou começar aqui, ó, com a nossa base. Essa base eu desenvolvi e facilita muito a nossa vida. Vou precisar de um alicate de corte para a gente trabalhar aqui na montagem dos nossos arranjos. Então eu vou usar, ó, 2 buquês de mini rosas. Um buquê aqui, ó, com a rosa maior. Tenho 2 buquês de lírios. Um na cor nude e o outro na cor rosa seco. Tem um buquê misto aqui entre lírios, rosas e hortênsias na cor marsala. E vou utilizar, ó, 3 galinhas aqui de folhagem. Então esses são os materiais para o nosso vídeo de hoje. Meu material, vou mostrar rapidinho para vocês os detalhes e o que é que a gente vai fazer. Então eu tenho aqui uma folhagemzinha de fixo. A gente compra assim, ó, essa rama que tem esses três galinhos. E aí o que é que eu faço? Eu separo os 3 galhos, dividindo ele em 3 pedaços. E aí eu tenho aqui, ó, os 2 pedacinhos dos lados e esse pedaço aqui do meio. O que é que eu vou fazer? No pedaço do meio, que é o pedaço maior, eu vou dividir ele em 2. Então, na verdade, eu fiz aqui, ó, 4 galinhos de uma folhagem. Vou repetir esse processo aqui nas outras. 2 erros bem básicos que eu vejo aí nas redes sociais em relação aos arranjos artificiais nas festas. Um é que as pessoas, a maioria, fazem assim, pegam um buquê do jeito que compra, então junta muitas vezes o buquê e coloca no vaso. Isso é um erro que eu vejo muito repetitivo. O outro é que o tamanho dos arranjos às vezes está desproporcional ao tamanho dos vasos. Isso é muito importante a gente trabalhar essa questão da proporcionalidade, para que as nossas festas e as nossas decorações fiquem realmente assim, de chamar a atenção. E aí o que é que eu faço, né? Pra gente conseguir montar um arranjo que ele fique realmente bonito, vistoso, proporcional, a gente precisa retirar todas as nossas flores desse cabinho que ele vem aí quando a gente compra, né, de fábrica. Então, ó, eu corto bem aqui no pezinho, deixando todas as hastes soltas. Então isso é um passo aqui na montagem do nosso arranjo bem importante. Então eu vou eliminar, ó, deixar todas as minhas flores soltinhas aqui, ó, desprezando esse talinho que a gente compra, que é a base aqui do nosso buquê. Vou fazer isso aqui em todas as minhas flores. Enquanto eu faço essa separação, aproveita aí, ó, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita. Tem muita coisa massa aqui sendo preparada para você. Ó, um toque bem
Bem importante, eu tenho aqui as hastes dos buquês maiores, elas estão bem uniformes a nível de tamanho. Só que esse buquezinho aqui, ó, da minha mini rosa, ele tá, quando eu corto, olha a diferença que ele fica de tamanho aqui de um pro outro. Essa diferença ela não pode existir, então a gente vai fazer o prolongamento desses cabinhos, deixando elas mais ou menos do mesmo tamanho para que a gente consiga montar esse arranjo redondo. Muita gente pergunta, Vitor, por que tanto arranjo redondo? O arranjo redondo aqui na minha cidade é o arranjo mais convencional e que as pessoas preferem assim, quase que 100% nas festas utilizam os arranjos sempre mais arredondados. Então por isso que você vê eu montando muito. Aqui e ali eu saio desse formato, mas eu monto muito, ensino muito, porque de fato é o que eu mais vejo nas festas, não só aqui na minha cidade, mas olhando aí as festas do Brasil inteiro, esse arranjozinho bola, esse arranjozinho meia bola, redondinho. Então as pessoas têm uma tendência de gostar, e para isso a gente precisa que todas as hastes estejam no mesmo tamanho. Não vou te mostrar como é que a gente faz isso, porque eu tenho já vários vídeos, inclusive vou deixar todos eles aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo, para você depois assistir e você ver. Além disso, eu tenho um short, que é um vídeo bem curtinho, onde eu te ensino a fazer o prolongamento do cabinho aqui dessa flor, tá, João? Então, depois você confere lá, não vai lhe atrapalhar aqui no entendimento da montagem do nosso arranjo. Depois você confere e acompanha, aproveita para maratonar aí todos os vídeos. Então, ó, tem uma playlist muito massa para você maratonar, assistir todos os vídeos, pegar todos os detalhes, todos os meus truques que eu já ensinei, para você ficar muito fera aí nos arranjos, tá joia? Flores todas separadas, vamos agora, ó, dar pontapé inicial à montagem do nosso arranjo. Estou aqui com nossa base. Essa base eu desenvolvi porque eu tinha um sério problema da deformação dos arranjos. O que é que acontecia? O vaso, então a argila é pesada. Quando eu fazia o arranjo só na argila, deixa eu mostrar para vocês, para você entender o processo natural que isso acontece. Então, com o peso da argila aqui no meio do arranjo, o que é que acontecia? As flores iam deformando e acabava que o arranjo ficava aquele tumultuado assim para cima. Então, eu pensei em desenvolver essa base. É uma roda de madeira. Prendo a argila. Inclusive, eu tenho um vídeo exclusivo onde eu ensino passo a passo dessa base. Te desafio a assistir e a reproduzir aí, você vai ver. Ele facilita muito, tanto a gente transportar o arranjo, como ele apoia o arranjo melhor no vaso, impedindo que a argila desça e deforme o arranjo. Então, você vai ver que essa ideia é fantástica para você repetir aí nos seus arranjos. Eu sempre começo, se você acompanha o canal, você sabe disso, eu sempre repito, que eu começo sempre os meus arranjos, tanto artificiais como arranjo natural, pela folhagem. Aí você pergunta, Vitor, mas as flores artificiais, a grande maioria, sempre vem com folhagem. E eu digo, certo, tranquilo, mas eu acho que é uma folhagem insuficiente para a gente montar e o arranjo ficar bem cheinho. Isso é um ponto. O outro ponto é de que quando eu começo pela folhagem, principalmente quando eu não tenho tanta experiência, eu dou meio que o formato do arranjo a nível tanto de formato como de tamanho. E aí quando eu for espetar a flor, isso facilita muito o processo para eu seguir aquele pontapé inicial que eu dei com a folhagem. A folhagem é muito baratinha, dá pra gente começar por essa etapa, né? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a minha folhagem e vou espetar. Lembra aqueles pedacinhos menores? Eu vou espetar eles aqui na base, na parte de baixo da minha argila. E aí o que é que você vai perceber? De que a montagem toda do nosso arranjo, a gente vai seguir mais ou menos essa sequência de preenchimento da argila, que é uma sequência meio que, eu digo assim, ordenada, né? Eu digo, ó, a gente começa espetando a parte de baixo das nossas flores, a parte de baixo da argila. As flores do meio na parte do meio e as flores de cima na parte de cima. Então, basicamente, a gente vai utilizar a argila na proporção que a gente vai montando meus arranjos. Então, o que foi que eu fiz, ó? Olha só como a folhagem ela já começa a esconder a base. Por isso que, estrategicamente, a gente pinta a base de um verde escuro, que é o verde que aproxima aí da folhagem. Então, eu venho agora com o restante das minhas folhagens, vou colocar aqui, ó, no meio da minha argila. E aí você percebe que sempre que eu espeto, para que a folha não fique essa coisa espetada, eu dou
uma quebradinha aqui, olha só. Esse é o truque. A gente vai dando, como a gente diz assim, a gente vai dando forma ao arranjo. Eu não deixo essa coisa espetada demais, tá vendo? Eu dou uma quebradinha no arame para que ele fique com esse movimento acompanhando aí o natural. Então o que foi que eu fiz, ó? Coloquei 5 folhas na parte de baixo, fazendo a saia mesmo aqui da minha base. Coloquei 3 na parte do meio e 3 aqui para cima. E aqui eu tenho já o meu arranjo. Olha só como a folhagem bem distribuída, ela já dá uma cheia, como a gente chama, a nível de divisão aqui no meu arranjo. O que é que eu vou fazer agora? Tenho, ó, um grupo, 2, 3 com lírio, ele tá de cores diferentes, então a gente vai contar cada cor um grupo, 3, 4, 5 grupos de flores. Então o que é que eu vou fazer? Eu sempre começo, e aí para o arranjo ficar ele bem distribuído, pelo grupo que tenho de maior tamanho das flores, que é, no caso, marsala. Você vê, ó, eu tenho todos esses aqui em tons de chá e de rosa, e eu tenho apenas um buquê marsala. Então eu preciso ter muito cuidado na distribuição desse buquê marsala, para que ele acompanhe aqui o meu arranjo da melhor forma possível a nível de distribuição. Então o que é que eu vou fazer, ó? Vou espetar uma rosa grandona aqui em cima. E eu tenho aqui, ó, mais 3 rosas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou espetar elas nessa parte do meio do meu arranjo. E vou fazer mesmo, ó, uma espetada aqui, meio que dividindo na mesma proporcionalidade de espaço. Então eu fiz, ó, meio que um triângulo no meio do meu arranjo. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Então olha só a distribuição aqui das minhas rosas, que são as rosas maiores. Um truque bem interessante nos arranjos. Quando você tem uma flor, ou que ela tem pouca quantidade, como é o caso do marsala, ou mesmo o tipo da flor e a flor mais bonita, você geralmente coloca ela nesse meio aqui do arranjo. Nem muito para baixo, nem tudo aqui para cima. Esse meio aqui é o meio que chama mais atenção quando as pessoas estão olhando para o arranjo. Então a gente capricha nesse meio aqui. Vou pegar, ó, a hortênsia e vou fazer do mesmo jeito. Tenho 4 galinhos, eu vou colocar, ó, 3 galinhos intercalando aqui as minhas rosas com um pouquinho mais para cima. Então, ó, 3 rosas e 3 hortênsias no andar de cima. Tenho aqui, ó, uma hortênsia que eu vou colocar aqui pertinho dessa rosa em cima do meu arranjo. E os meus lírios eu vou fazer bem aqui embaixo. Vou colocar os 3 lírios distorcendo com as rosas. Então vou mostrar para vocês esse truque aqui, ó, do espalhamento aqui das flores marsala, como eu consegui deixar ela presente em todo o meu arranjo. Então, ó, na parte de baixo eu fiz uma pirâmide, um triângulo com os 3 lírios. Na parte do meio eu fiz um triângulo com as 3 rosas grandes. Na parte mais de cima eu fiz um triângulo com as 3 hortênsias. E em cima mesmo do arranjo eu coloquei uma rosa e uma hortênsia. Então eu dividi por igual a cor marsala, e você vai ver que ela tem uma presença marcante no arranjo, porque ela está distribuída proporcionalmente. Então esse é o truque, tá joia? Vamos pro lírio. Tenho aqui, ó, 2 tons, um mais puxado pro nude e um mais puxado pro rosa seco. Vou fazer do mesmo jeito. Vou trabalhar primeiro um grupo. Nesse grupo aqui eu tenho 2 botõezinhos. Então eu vou pegar esses 2 botãozinhos e já vou colocar ele aqui em cima, que ele não tem nenhuma presença muito boa, porque ele é muito fechadinho. Então, ó, o restante que eu fiquei, eu vou do mesmo jeito. Agora eu vou usar 4 aqui na base de baixo. E você vê que toda essa base de baixo que eu estou espetando, eu estou seguindo basicamente a minha base. Ela está bem rente com as primeiras folhagens que eu coloquei. E aí eu sigo a mesma coisa, que é usar a parte de baixo da argila. Então tenho 3 aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou colocar ele fazendo um triângulo aqui na parte superior do meu arranjo.
Por quê? Porque eu vou vir com outro grupo e vou agora fazer esse andar aqui do meio da mesma forma. Vou usar 4. E aí, para que a gente consiga distribuir bem o arranjo, e aqui, ó, do mesmo jeito, eu vou distribuindo para que os lírios eles fiquem espaçados. É muito normal quando você está espetando o arame topar, às vezes em outro arame que você já espetou, ou no preguinho da base, mas isso é normal. Só você retira e espeta de novo, acha aí uma brechinha e aí você consegue. Então, olha só como eu consegui já distribuir e dar aqui uma proporcionalidade, tanto na distribuição das cores, como dessas primeiras flores que eu já coloquei aqui no meu arranjo. Esse é um arranjo que ele vai ficar com mais ou menos 45, 50 centímetros de diâmetro. É um arranjo que aqui na minha cidade a gente tem ele como um tamanho médio, que dá pra gente usar em mesa de bolo, de doce, até em passarela de igrejas. Então dá pra gente, ele fica com um tamanho bem legal. Tenho aqui ó, as rosas. Essas rosas eu tenho pouco, é um buquê que tem uma quantidade pequena, só vem 6 rosas. Então eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a rosa marsala. Eu vou meio que distribuir elas aqui na parte do meio, né, do meu arranjo, para que ela fique aqui, ó, fazendo essa composição com as rosas marsala que a gente colocou no início. Eu gosto sempre dessa base e de trabalhar com vaso, porque vocês percebem que eu vou meio que rodando o arranjo, né? Eu vou espetando e vou rodando ele, para que eu tenha uma visão geral aqui do arranjo. É bem interessante porque a vantagem do arranjo artificial, principalmente quando a gente trabalha com flores com arame, é que a gente consegue ir moldando aí o arranjo para que a gente consiga ir dando essa posicionando, né? Para que a gente consiga ir posicionando as flores aonde a gente quer. Então já tô aqui, ó, com o meu arranjo já tomando forma, a gente já indo pro final. Tô aqui com as minhas mini rosas aqui que eu tenho em maior quantidade. Então percebeu que eu deixei as flores que eu tenho em maior quantidade pro final, porque é ela que vai dar essa distribuição final aqui no meu arranjo. Então eu vou agora intercalar e espetar as flores em todos os buracos que eu vejo que tem aí faltando flor. Então vou distribuindo. Uma outra pergunta muito comum em relação à base é se o papel filme que a gente protegeu a argila, e lá no vídeo da base eu te explico por que a gente faz isso. Ele atrapalha? Não atrapalha. O arame consegue perfurar o papel filme e você consegue espetar tranquilamente aí na argila. E aí você assiste o vídeo e você vai saber por que a gente usa aí um papel filme para proteger aí a argila quando a gente tá montando o arranjo, tá joia? Muitos truques, muitas dicas. Esse é o objetivo do canal Você Faz, Você Decora. Então não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação. Eu fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação, com o seu comentário. Me diz aí como são as flores artificiais na sua cidade, se você utiliza. Me conta aí de onde você é. Gosto de saber até onde o nosso vídeo está chegando. Então olha só, estou distribuindo aqui as últimas flores, já finalizando o nosso arranjo. Quando eu espeto todas as flores no arranjo, eu vou fazer 2 processos que são super importantes para a gente finalizar mesmo a montagem do arranjo. Então fica comigo até o final, porque tem truques e dicas até o finalzinho do vídeo. O que é que eu vou fazer agora? Eu espetei todas as flores, agora eu vou nivelar. Sempre tem uma flor que ela fica um pouquinho mais alta, um pouquinho mais enterrada no arranjo, e eu vou agora com todo cuidado
fazer esse nivelamento para que o meu arranjo ele fique bem uniforme. Então o que é que eu vou fazendo? Umas flores eu empurro, outras flores que eu espetei demais eu puxo ela um pouquinho para cima. Para quê? Para que meu arranjo ele fique o mais redondinho possível. Então eu vou fazer esse processo aqui em todo o meu arranjo. Às vezes assim, é questão de meio centímetro, 1 centímetro no máximo, mas que faz toda a diferença no final do arranjo. Então faz esse processo, que a gente chama assim de nivelamento das flores, para que elas fiquem exatamente todas niveladas, todas numa mesma altura, para que o seu arranjo ele fique bem bonito, proporcional, bem igualzinho. Inclusive, se você tem algum truque aí diferente, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Você tem algum truque que você faz aí na montagem dos seus arranjos? É bem engraçado que quando a gente faz isso, a gente percebe o quanto o arranjo melhora, assim no visual final. É bem interessante porque, por exemplo, essa encostou lá no final, eu retirei ela, vou diminuir aqui, ó, 2 dedinhos no arame e vou espetar ela de novo, para que ela fique numa mesma altura aí que as outras flores. Então percebe de que é um processo que eu faço aqui, ó, quase em todas as flores, fazendo esse nivelamento para que o arranjo fique bem redondinho. Agora sim, o último truque, nivelei aqui todas as flores, o que é que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha mão no meio do arranjo e vou chegar até a argila. Lembra que a gente ficou espetando? Algumas flores eu tirei para espetar de novo, algumas flores bateu no arame e eu tive que tirar, ou fazer um balancinho assim para poder espetar. Esse processo, ele meio que a argila é mole, né? Então quando a gente faz isso, a gente meio que esburaca a argila. Agora o que é que eu vou fazer? Vou enfiar minhas mãos no meio, vou chegar com a ponta dos dedos na argila e vou pressionar a argila para que de fato ela prense os arames que possível esteja solto. Então eu faço isso em todos os meus arranjos. Então isso faz com que eu prenda de fato aqui a argila. Então eu vou colocando com cuidado para não espetar. O dedo chega lá na argila tranquilo. É um processo super importante para que a gente consiga prender mesmo as flores. Às vezes quando as flores ficam sem esse processo, se a gente esburacou demais a argila, se a gente puxar, a flor solta facilmente, mesmo depois que a argila estiver seca. Então faz isso no arranjo. Arranjo prontinho. Olha a maravilha que ele ficou. Essa cor tem feito muito sucesso, né? Uma sala com o rosé e o nude. É uma cor que tem agradado muito festas de casamento, festas infantis. Então, ó, pode vestir, pode fazer, que é sucesso total. Arranjo pronto. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante para o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal!